Maravilha. Então, bem-vindas de volta, bem-vindos de volta. Vamos dar seguimento com a apresentação do Rafael Silva, estudioso de línguas e literaturas clássicas, com ênfase no grego antigo, doutorando no pós-lit da UFMG, com interesses que vão da filosofia e da história antigas e contemporâneas à literatura, além de teoria e prática da tradução e da educação. Ele elaborou uma monografia sobre uma poética de Platão, uma dissertação chamada Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática, e atualmente desenvolve sua tese O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Ele atuou como co-organizador do Seminário de Estudos Clássicos e Medievais, ligado ao UNEAM, em cooperação com os professores Teodoro Renan Assunção, Olimar Flores Júnior e Bernardo Brandão. Trabalhou como professor substituto de grego antigo na FALE UFMG em 2019. Atua desde 2016 no apoio pedagógico dessa mesma instituição e desde 2018 é editor da revista Em Tese, uma revista discente de pós-graduação em letras e estudos literários. Atualmente mantém também um canal no YouTube chamado Rafael Silva Letras, com vídeos sobre literatura clássica e estudos literários. O título da conferência dele, a qual vamos ouvir agora, é Dar Sangue aos Fantasmas do Passado, reflexões de Nietzsche e Wilamowitz sobre a antiguidade clássica no presente. Rafael, a palavra é sua. Obrigado pela apresentação, Hugo. Agradeço aí a organização do evento, agradeço também a Cassiana. Vocês vão ver que essa fala dialoga um pouco com o que eu disse na abertura do evento, e que, de alguma forma, já aparecia na conversa que eu tinha com a Cassiana, por ocasião da apresentação que ela fez lá no NEAM, nosso Núcleo de Estudos Antigos e Medievais, da UFMG, na medida em que eu tento visitar ou revisitar essa querela entre o Nietzsche e o Wilamowitz. O Hugo já mencionou, eu tenho estudado a história dos estudos clássicos no meu doutorado, sob orientação do professor Teodoro Renan Assunção, que falou hoje no evento, mais cedo. Essa apresentação, ela é inclusive pensada em diálogo com o professor Teodoro, quando sair um texto muito próximo a esse que eu vou apresentar para vocês, ele deve sair em coautoria. E, então, eu agradeço ao professor Teodoro por toda a possibilidade de diálogo que a gente mantém. Ele, de modo geral, atua sempre muito incisivamente, assim. Então, se eu consigo algum rigor na vida, em alguma medida, graças ao Theo, porque se deixar por minha conta, eu vou longe e, às vezes, o pé assim, abandona o chão. Então, fica aqui o meu agradecimento. Mentira! Não, você está exagerando. Obrigado, Theo. Inclusive por aparecer aí agora e me negar também, assim, me remendar. Sou eu quem te agradeço, né? Não é que eu desconhecesse tudo disso, mas eu estou aprendendo muito com todo o material que você está trazendo, tá? Eu acho que a relação aqui é um pouco inversa. O orientador é você. Eu sou um interlocutor, tá? Mas tá de bom tamanho, porque eu acho que o ganho é recíproco, então não tem problema. Obrigado, viu? Obrigado, quem Theo. tenho que te agradecer. Tá? Valeu demais. Então, vocês vejam aí, né? Dar sangue aos fantasmas do passado, reflexões de Nietzsche e Wilamowitz sobre a antiguidade clássica no presente. Tem essas duas imagens de dois grupos, né, do Nietzsche com o Roda ali à esquerda e esse grupo do Wilamowitz da Universidade de Berlim, algumas, enfim, classicistas importantes, o Diels, aparece, enfim, algumas figuras importantes aí da filologia clássica do final do século XIX, e vocês vão ver como essa reflexão vai, em alguma medida, pensar sobre o lugar dos estudos clássicos, se quiserem, da filologia clássica, no âmbito da educação de modo geral, e levando em conta o que foi o estabelecimento de um paradigma para esses estudos na passagem do século XVIII para o XIX, e no que essa querela sobre o lugar dos estudos clássicos na educação
tem a nos mostrar ainda hoje. Em alguma medida, como eu discuti na época com a Cassiana, eu acredito que os estudos clássicos não se coloquem propriamente nem uma chave modelar, né, de buscar modelos de comportamento, nem propriamente historicista, no sentido mais fechado do termo, mas eu me alinho um pouco com o que vai ser o posicionamento de um Nietzsche que, aos poucos, abandona a filologia, sem jamais abandoná-la de fato, que é encontrar, nesse estudo do passado, aquilo que nos choca enquanto contemporâneos e que pode dar a pensar questões muito novas, muito provocadoras, de certa forma, para nós hoje, né? E é por isso que eu trago, então, essa epígrafe do Nietzsche. Acreditas que a filologia está no fim, e eu acredito que ela ainda nem começou. É uma anotação dele para o que seria uma quarta consideração extemporânea ou intempestiva, que ele não chega a escrever. Ela sairia com o nome de Nós Filólogos e fica em estado embrionário nos cadernos dele. Bem, para quem tiver interesse, isso faz parte do material da tese e deve sair como apêndice à tradução dessas anotações do Nietzsche. Então, eu começo essa apresentação dizendo que a história dos estudos clássicos é um campo importante dentro dos estudos da própria antiguidade e que tem sido praticado, ainda que de forma relativamente errática e incipiente, desde a passagem do século XVIII para o XIX. E isso com a proposta do Friedrich August Wolff, que se intitulou, né, na época de sua publicação, Darstellung der Altertumswissenschaft, ou seja, Apresentação da Ciência da Antiguidade, um livro publicado em 1807. Na verdade, sai como uma espécie de artigo inicial de uma revista acadêmica que eles estavam fundando naquela ocasião. E desde então, muitas foram as tentativas de escrever a história dos estudos clássicos na antiguidade, em períodos específicos do passado europeu, ou mesmo na prática da erudição em países como a Alemanha, a França, etc. Ou seja, desde que o Wolff publica esse estudo, a gente tem inúmeros estudos que tentam apresentar um panorama histórico de isso que se chama história dos estudos clássicos em períodos específicos. Mas a primeira empreitada de fôlego que se propôs a rastrear a história desse campo desde a antiguidade até o presente é esse livro do Sir John Edwin Sandys, que está aí na apresentação, History of Classical Scholarship, publicado em 3 volumes com mais de 1.500 páginas. É um estudo alentadíssimo, que é referência ainda hoje, embora tenha questões, né? De alguma forma, é acusado no Sandys uma certa superficialidade, uma ausência de recorte, um problema, digamos, de um arranjo algo teleológico, o que é inevitável num panorama, enfim, dessa abrangência. Em todo caso, o levantamento dele é fundamental ainda hoje. Depois dele vieram muitos outros trabalhos, dos quais eu destaco os do Harry Peck, de 1911, o do Wilamowitz, de 1921, História da Filologia, que é muito mais breve, né? O Wilamowitz escreve essa história em menos de 100 páginas, mas com, digamos, escolhas muito específicas do que, da sua perspectiva, significava avanços no campo da filologia. E por isso ele consegue ser muito mais sintético. Tem um livro do Gaetano Righi, que eu li recentemente, esse Breve História da Filologia Clássica, que me pareceu muito inteligente, né, de uma erudição fascinante, e a referência mais comum de se encontrar no nosso campo é a do Rudolf Pfeiffer, History of Classical Scholarship, em 2 volumes, publicados em 68 e 76, embora ele não trate de toda a história. Ele trata da história da erudição clássica na antiguidade até o final do período helenístico e depois retoma já no século XIII, com o Renascimento italiano, né? Ele vai do século XIII ao século XIX, nesse 2º volume. Em todo caso, é interessante notar que todos esses estudiosos posteriores ao Wolff trabalham com uma tripartição básica, que é a de que a história dos estudos clássicos começa na antiguidade, mas tem um momento fundacional na modernidade, ali com o Renascimento italiano e depois europeu, embora o seu ápice seja inevitavelmente
a Altertumswissenschaft, a ciência da antiguidade, tal como concebida pelos filólogos da época do Wolff, filólogos alemães, portanto, né? Então, esse é um esquema triádico básico com que essas histórias trabalham, e isso pode ser rastreado no próprio Wolff, tá? A meu ver, essa é uma das hipóteses que eu tenho levantado lá na tese, com os Prolegomena ad Homerum, que o Wolff publica alguns anos antes, em 1795, ele está mais do que simplesmente colocando a questão homérica, né? Isso é reconhecido amplamente por todas essas histórias dos estudos clássicos. Ele é o responsável por inaugurar a questão homérica em termos modernos, tal como vai ser debatido ao longo do século XIX, mas, a meu ver, ele já estipula as bases do que deve ser toda a história dos estudos clássicos, com esse livro de 1795. E isso eu não encontrei ninguém dizendo ainda, é algo que eu tenho tentado defender com os meus estudos. Daí, Rafael, sim? Um detalhe só da sua apresentação é que, pelo menos aqui para mim, ficou a imagem só do primeiro quadro. Você já passou, eu acho que pelo segundo, com a epígrafe, depois para o terceiro. Talvez fosse interessante você poder mostrar, assim, em sequência, já que você preparou esse material. Não, sem dúvida, Theo, obrigado. Obrigado por falar. Deixa eu ver aqui. Isso, agora é a epígrafe, você já passou para frente, tem uma mini bibliografia aí Já que avançou? É bem interessante. Agora avançou o 2, passa para o 3. Vocês estão vendo História dos Estudos Clássicos agora, não? Não, ainda está na epígrafe. Eu acho que está tendo uma defasagem. Que estranho. Eu acredito que não está compartilhando a apresentação. Você pôs para compartilhar uma janela só, e talvez seja a janela do PowerPoint. Deixa Agora, eu ver, a então. História dos Estudos Clássicos. Passou. Deixa eu ver. O ideal é você abrir primeiro a apresentação e daí você ir lá em compartilhar, daí você seleciona a apresentação. Mas vocês agora conseguem ver quando avança, não? Nesse momento, sim. Você está na História dos Estudos Clássicos. Agora. Então deve ter resolvido. Obrigado, Theo, por avisar, porque de fato, esse apoio aqui é importante. Valeu. Você acompanha agora História dos Estudos Clássicos? Me ouvem, me vem? Sim. Beleza, então tá ótimo. Bem, então é isso. A hipótese com que eu tenho trabalhado é que, na passagem do século XVIII para o XIX, a gente tem, como todas essas histórias reconhecem, isso não é nada novo, a fundação de um campo novo, o campo do que a gente pode chamar estudos clássicos, filologia clássica, ciência da antiguidade, o nome varia, novo porque atravessado por procedimentos novos, métodos de investigação novos, como, por exemplo, a linguística, o próprio aporte de uma certa historiografia positivista, né? Então, tem critérios do que é histórico e do que não valiam necessariamente para os séculos anteriores, e, a meu ver, essa fundação de uma nova ciência vem acompanhada da escrita da sua história. E é por isso que, a partir de então, surgem tantas retrospectivas, cada vez mais, vocês viram ali, eu coloquei algumas, mas são muito mais numerosas do que aquelas, retrospectivas que tentam encontrar na própria antiguidade o pedigree, por assim dizer, para reivindicar o seu lugar entre as disciplinas dignas de serem estudadas na modernidade. E vejam que eu digo dignas de serem estudadas porque, embora o paradigma clássico não tenha sido necessariamente jogado fora, nem com a Revolução Francesa, nem com a fundação da Universidade Moderna, a gente poderia talvez pensar que muito antes pelo contrário, mas havia sim uma série de questionamentos sobre o lugar desses estudos que demandavam tanto tempo e que, no final das contas, davam um retorno de uma perspectiva pragmática muito par. Então, a gente encontra, na argumentação do Wolff, por exemplo, pessoas que já questionavam a utilidade dos estudos clássicos no início do século XIX. Isso estava no horizonte de questões. Então, em alguma medida, ele precisou se justificar
e isso veio em larga medida com a fundação da Universidade Moderna, né, de recorte Humboldtiano, que é em larga medida devedora de uma certa concepção do Wolff do que é o lugar dos estudos clássicos. Porque nessa proposta, publicada em 1807, o Wolff vai defender que a antiguidade, tal como precisa ser estudada, da sua perspectiva, ela precisava comportar um elemento, digamos, de estudo da antiguidade enquanto língua, então um domínio da gramática, um domínio da crítica textual e um domínio da hermenêutica, ou seja, da interpretação dos textos, mas também um estudo do que é a materialidade dessa antiguidade. Arqueologia, numismática, papirologia, etc. E ele via esse todo dentro de um sistema educacional voltado para a formação das elites. Então, juntando, por um lado, pesquisa, que a gente poderia chamar em alemão Wissenschaft, ciência, então, a produção de novos conhecimentos, aliado à parte de formação, Bildung. Então, a formação de novas gerações. E o papel que vai caber aos filólogos na Alemanha do século XIX, em larga medida do século XX, é esse papel duplo. Um papel de pesquisa, e não é à toa que a Alemanha, né, a produção em língua alemã, é uma referência ainda hoje em muitos campos dos estudos clássicos, porque eles, de fato, investiram pesado na produção de dicionários, de enciclopédias, de levantamentos que são absurdos, né? Que, da nossa perspectiva hoje, parece assim, impraticável, mas que foi feito no século XIX, mas, ao mesmo tempo, também essa formação de novas gerações. Porque dentro do ginásio, né, o Gymnasium alemão, a formação em latim e em grego ocupavam uma larga parte dessa formação, e ela era condição fundamental, digamos, determinante do sucesso profissional posterior desses jovens. Quem entrava ou não na universidade era, em larga medida, determinado por algum sucesso nesses campos, tá? Então, isso aí é, em alguma medida, legado do Wolff em aliança, né, com o Humboldt, que esteve relacionado aí à fundação da Universidade de Berlim, em 1810. Eu não vou visitar aqui a imagem heróica que é construída do Wolff por ele mesmo, nos seus escritos, e pelos filólogos alemães que o seguiram. Vocês veem aí essa citação do Niebuhr, que foi escrita e pronunciada, salvo engano, pouco depois da morte do Wolff, né, quando ele diz que a memória de Wolff possa se ver livre de toda assertividade histórica e anedótica, a fim de que ele, então, a partir da imagem de suas próprias obras-primas, seja celebrado pela posteridade como herói e epônimo do clã dos filólogos alemães. Vocês vejam como aí já é uma declaração do estatuto de herói, né, dessa figura. Ô, Rafa, de Sim. novo, não está aparecendo. Ficou no quadro 4. Eu acho que a Nailane talvez tenha razão. É um modo de compartilhamento, deve ser. Agora vocês veem o quê? Agora sim. Isso. Mas então eu vou manter apresentando assim, eu não vou expandir, não. Né? Tá, pode ser. Se alguém souber uma outra forma de contornar isso, porque eu não sei, eu não tenho o hábito de usar o Zoom, e no Google normalmente não tem problema fazer do jeito que eu fiz ali. Tenta fazer dessa forma mesmo. Para a gente tá bom, tá bom de visualizar assim, acho que não teria Não precisa problema. colocar naquele modo de apresentação. Tá, então eu não vou colocar, não. Embora eu saiba de uma possibilidade, mas, enfim, eu esqueci como funciona, mas tudo bem. O que me interessa, então, disso tudo é o seguinte, que nesse texto do Wolff, que vocês vejam, então, ele tem um impacto para o que é a fundação da Universidade Moderna, de recorte Humboldtiano, que depois vai ser exportada basicamente para todo mundo, nessa chave de tentar aliar pesquisa e ensino, é que, além disso, ele é uma figura fundamental na medida em que ele, e aí eu vou ler o que está mais ou menos aí na metade desse slide, ele
pensa essa dimensão paradigmática para a educação da juventude no presente, e isso fica muito claro quando ele elege os gregos antigos como modelo de sociedade que conseguiu atingir elevados graus de cultura espiritual, o que ele chama em alemão de Geisteskultur, por oposição aos povos orientais, incluindo aí persas, hebreus e egípcios, que teriam desenvolvido apenas civilizações capazes de suprir as mais básicas necessidades materiais por meio de urbana civilidade ou civilização. Então, vejam que ele é uma figura importante também, e aqui não necessariamente eu estou juntando a isso um juízo de valor positivo, na medida em que essa divisão, que vale em larga medida até hoje, de que clássicos se dedicam ao estudo de gregos e romanos, mas os romanos, sobretudo, na medida em que herdeiros, transmissores da cultura grega, tem larga vigência, né? Tem larga vigência até os dias de hoje. E a pergunta que a gente pode se colocar é por que, numa formação em estudos clássicos, a gente não estuda, por exemplo, os textos, mesmo quando escritos em grego, né? Mas por judeus helenizados, ou os textos do Novo Testamento, né? Escritos também por judeus helenizados. Óbvio que tem um recorte disciplinar atuando aí, né? A teologia vai até certo ponto, a partir de certo ponto é obra para outras disciplinas, história antiga, filosofia antiga, letras clássicas, mas, a meu ver, o critério que determinou o que entra num campo, o que vai para outro, né? Vejam, a fundação do campo da orientalística, um campo que enfim, depois se torna bastante importante, tem descobertas, sem dúvida, fundamentais aí para o avanço dos nossos estudos de antiguidade, mas que, em larga medida, como aponta o Eduardo Said, são cúmplices de uma certa visão de mundo que é colonizadora, que é imperialista, que é racista no limite, e sem querer fazer coro necessariamente aquelas acusações que faz o Martin Bernal, né, com o Black Athena, mas há uma certa razão de ser dessas críticas. Porque veja que quando a divisão entre estudar os clássicos é feita na medida em que gregos e romanos são clássicos, porque eles têm uma cultura espiritual, enquanto os orientais, enfim, basicamente se dedicaram àquilo que é da ordem material, né, não conseguiram desenvolver uma cultura, uma literatura, há algum problema aí, né? É óbvio que quem estuda os orientais hoje, né, quem é do campo da orientalística hoje, jamais assinaria embaixo disso, dito dessa forma. Mas a questão é, essa divisão foi feita a princípio com critérios como esse. Então, hoje a gente pode tentar basear uma decisão dessa ordem em critérios linguísticos, culturais, enfim, outros, mas o que a gente tem visto é cada vez mais a valorização de uma certa interdisciplinaridade, mostrando que esses campos, a princípio, se bobear, nem deveriam ter sido divididos dessa forma, tá? Então, a meu ver, o interesse de voltar a esse tipo de discussão é dessa ordem. Eu não vou ler todo esse trecho aqui, mas eu só queria mencionar que o projeto do Wolff de constituição de uma disciplina chamada Altertumswissenschaft, né, ciência da antiguidade, eu fico pronunciando isso em alemão para marcar, essa é uma ciência alemã, tá? Tem um livro interessante do Victor Bérard, de 1917, que se chama Uma Mentira da Ciência Alemã. Enfim, obviamente ele está escrevendo aí na ressaca da Primeira Guerra Mundial e tem muito ranço da disputa França-Alemanha diretamente envolvido. Mas a acusação que ele faz é essa, né? Essa é uma disciplina nacional, ou se quiserem, nacionalista. E é possível pensar isso de várias formas. Por exemplo, o argumento que o Wolff usa para escrever em alemão e não em latim, como ele tinha feito antes, é um critério nacionalista. Ele está querendo demarcar uma ciência para alemães se constituírem enquanto nação. Esse é o projeto declarado do prefácio dessa obra.
vocês tiverem interesse, depois eu posso indicar para vocês onde isso aparece. A francofobia dessa obra aparece em inúmeros momentos. Ela não é à toa, tá? Essa obra foi escrita em 1807, logo depois de Napoleão ter invadido a Prússia e ter vencido a Batalha de Iena. A universidade onde o Wolff dava aula, que é a Universidade de Halle, estava fechada por ordem napoleônica. Então, tem aí uma espécie de conclamação a um espírito de resistência alemão que se vale desse expediente. É muito curioso, ele escreve essa obra em poucos meses, e não é à toa que ela tenha feito tanto sucesso em termos práticos junto ao Humboldt e outros intelectuais que compraram o projeto na fundação da Universidade de Berlim, como eu expliquei agora há pouco, né? E é em larga medida daí que vem o prestígio da filologia alemã. Tudo isso é material, né? Uma coisa que eu questiono frequentemente na minha leitura dessas várias histórias dos estudos clássicos é como elas, às vezes, tendem a naturalizar o que é fundamentalmente social ou histórico, que é o fato de que, no momento em que você tem instituições fortes, isto é, capital, investimento, você passa a ter pesquisa de qualidade, você passa a ter biblioteca, você passa a ter professor, você passa a ter alunos com condição de estudar, e que não é um milagre, né, que a Itália do Renascimento tenha sido o polo desses estudos no século XIII, XIV, no século XV, que isso tenha migrado, entre muitas aspas, para a França no século XVI, que isso tenha eventualmente culminado, né, na Alemanha do século XIX, que essas coisas todas têm por trás questões econômicas muito graves e que são frequentemente deixadas de lado, a meu ver, erradamente. Se a gente não tiver em conta a importância desse investimento, a gente não consegue compreender, por exemplo, porque uma história dos estudos clássicos dificilmente vai falar do Brasil, né? A minha proposta na tese, quando eu trago esse subtítulo, por uma outra história dos estudos clássicos, é pensar isso. Não é querer colocar o Brasil no centro dessa história, porque isso não faria o menor sentido, mas é tentar entender o porquê de nós ocuparmos ou não ocuparmos o lugar que nós ocupamos, né? Tentar entender por que certos centros surgem, por que certas figuras importantes para a nossa história surgem em contextos específicos. E a Alemanha do século XIX é um desses contextos, e isso, obviamente, tem a ver com investimentos pesados por parte do governo prussiano, querendo se modernizar e formar uma elite, de fato, no seio da sua derrota para Napoleão. Isso acontece durante o século XIX, essa é uma espécie de como dizer, de obsessão prussiana, a questão da produtividade de ciência de ponta, e isso tem reflexos práticos, por exemplo, nas guerras, né? A Guerra Franco-Prussiana, ela tem o resultado que tem em 1870, porque a tecnologia militar da Prússia era infinitamente superior à da França daquele momento. Isso não é um acaso, isso é um projeto do qual os classicistas fizeram parte, tá? Em termos ideológicos, em larga medida, em termos de construção de um ideal de nação que, a princípio, teria se fundamentado espiritualmente nos gregos, né? Numa espécie de relação intrínseca entre língua, solo e cultura. Os alemães colocados como essa espécie de gregos, enfim, modernos, né? Gregos antigos na modernidade. Quem repertoria muito bem isso é um estudioso francês chamado Andurand, escreve Andurand. Ele tem um livro chamado O Mito Grego-Alemão. Ele repertoria como grandes historiadores, filólogos alemães, se baseiam num certo ideal de Alemanha próprios, né? Então, ideais pessoais em alguma medida, mas, obviamente, projetos políticos, no seu estudo da antiguidade. E aí, valorizar Alexandre em detrimento de Atenas, ou valorizar, não sei, Esparta em detrimento de Atenas, são opções políticas que dizem respeito a posicionamentos contemporâneos deles, muito mais do que um ideal de ciência desencarnada que só quer conhecer por conhecer. Bem, então, tudo isso para dizer do lugar que os estudos clássicos cumprem, né, na Alemanha desse período. Aqui eu entro no Nietzsche,
né, o jovem filólogo, eu trago aí as imagens do Nietzsche sem bigode, que sempre causam espanto em quem nunca as viu, são de fato chocantes, mas ele teve esse momento, e teve esse momento, inclusive, como filólogo mesmo, né? Ele, de formação muito precoce, com 24 anos, vai à Basileia, à Universidade da Basileia, preenchendo a cadeira de filologia clássica. Não vou entrar aqui nos detalhes, né, dessa indicação do Nietzsche para a cadeira, mas fato é que ele tem uma formação bastante sólida para aquele período, e, de fato, era reconhecido já por trabalhos publicados em revistas acadêmicas, trabalhos escritos em latim, enfim, e era, de fato, um filólogo muito ativo. Mas o que mais chama atenção na carreira do jovem Nietzsche, e isso é o que eu gostaria de destacar, é a consciência com que ele chega à posição, sabendo, por um lado, do que era pedido de filólogos, em termos de produção de conhecimento científico, isso que eu chamei de Wissenschaft, e, por outro lado, aquilo que era pedido de filólogos em termos de formação de uma nova elite, ou seja, aquilo que seria o estudo da antiguidade para encontrar modelos de comportamento no presente. Ele tem consciência muito aguda disso, como as várias anotações que ele deixa dos anos de 68 a 75, 76, deixam claro. Muitos textos publicados abordam o que parece para ele ali uma espécie de dicotomia ou de tensão entre essas duas funções, e a carreira dele vai ser, em larga medida, atravessada por essas tensões, ele tentando encontrar uma forma de lidar com elas. E a minha leitura da obra do Nietzsche, eu tenho tentado de forma sistemática reler a obra inteira, enfim, a obra publicada, pelo menos, as anotações eu li só de forma mais pontual, de fato, entender como a filologia é uma chave de compreensão para vários dos problemas que ele vai tratar, às vezes, em filosofia moderna, filosofia, enfim, antiga também, mas pensando aí no que é a reflexão sobre o lugar do filólogo no mundo contemporâneo, né, contemporâneo dele. E, enfim, tudo isso me parece importante de se ter em mente quando a gente fala do Nietzsche. E vejam como, desde a primeira conferência que ele profere publicamente na Basileia, em 28 de maio de 1869, a sua perspectiva crítica sobre a própria disciplina e sua dimensão profissional fica muito evidente. E essa passagem do Handout aí. Sobre a filologia clássica, não há em nossos dias uma opinião uniforme e clara que possa ser reconhecida publicamente. Isso se faz sentir tanto nos círculos eruditos como em meio aos mais jovens daquela ciência mesma. A causa disso reside em seu caráter multifacetado, na falta de unidade conceitual, no estado inorgânico de agregação das diversas atividades científicas que estão coligadas apenas pelo nome filologia. Vejam, ele tinha sido chamado, né, para lecionar nessa cadeira de filologia clássica, e a primeira palestra que ele profere publicamente começa com essa crítica ao caráter algo Frankenstein que a disciplina tinha adquirido. E é nessa toada que esse texto segue, né, que se intitula Homero e a Filologia Clássica, e ele vai pensar, né, se valendo aí dessa imagem de Homero como uma espécie de metonímia para falar dos estudos clássicos, sobre essa tensão entre o caráter modelar da filologia e o que passa a vigir como o modelo de ciência, que é o desenvolvimento técnico, a especialização, aprofundar cada vez mais em questões específicas fechadas nelas mesmas, e ele vai tentar mostrar como há uma tensão aí, e que essa tensão pode se mostrar, no final das contas, irresolúvel, levando a esse estado de coisas que ele, de alguma forma, critica. O alvo principal dessa conferência, no Frigir dos Ovos, é a concepção historicista sobre Homero, que, como eu sugeri agora há pouco, foi abordada na chave daquela chamada querela de Homero, ou, enfim, a questão homérica. Mas, ao mesmo tempo em que ele critica essas abordagens muito historicistas, ele busca denunciar os efeitos paralisantes que essas abordagens têm
para a prática dos estudos clássicos, pensando na sua dimensão de formação. Então, a princípio, quando a gente lê esse texto, fica a sugestão de que o Nietzsche, se ele tivesse que escolher um lado, ele escolheria o lado daqueles que estão pensando em educação, que estão pensando a Bildung, a formação, e não tanto a Wissenschaft. Ele faz uma crítica ao excesso de especialismo ou especialização, o excesso de historicismo, e vejam como esse texto termina. Ao filólogo cabe imprimir a meta de suas aspirações e o caminho para elas na fórmula breve de uma confissão de fé. E sendo assim, que isso seja feito invertendo uma frase de Sêneca: Philosophia facta est quae philologia fuit. A filosofia é feita do que tinha sido a filologia. Então, vejam já esse aceno para a filosofia, né? Partir da filologia para fazer filosofia. Com isso, deve pronunciar-se o fato de que toda e qualquer atividade filológica deve ser abarcada e cercada por uma cosmovisão filosófica, uma philosophische Weltanschauung, na qual tudo que é particular e isolado seja dissipado enquanto rejeitável e apenas subsistam o todo e a uniformidade. E assim deixai-me esperar que com esta orientação não venha me tornar um estranho entre vós. Dai-me a confiança de que eu, trabalhando com esta convicção, também estarei em posição de corresponder condignamente à distinta confiança que as altas instituições dessa comunidade têm mostrado para comigo. Então, vejam, em termos de literatura, né, se tiver alguém da letras aqui, o que ele está dizendo basicamente é impossível você ler um texto prescindindo da teoria. Toda leitura pressupõe pressupostos teóricos, né? Pressupõe posicionamentos teóricos. E ele está dizendo, então, que toda ida à antiguidade já parte de uma certa visão filosófica, mas que os filólogos profissionais, né, acadêmicos, preferem não admitir os seus pressupostos filosóficos, dizendo nós não temos pressupostos. Nós abordamos o passado nele mesmo. A nossa é uma missão de reconstituição do passado, sem compartilhar absolutamente nada com o nosso presente, tirando uma técnica profissional positiva. E, então, é isso que o Nietzsche já está denunciando nessa primeira conferência que ele profere em 1869, então, muito antes de publicar O Nascimento da Tragédia, muito antes de sair depois da filologia clássica, ele vai ficar ainda quase 10 anos como professor, e é inegável que, quando ele escreve O Nascimento da Tragédia, em 1872, e para quem não sabe, não é, essa é uma história em que ele apresenta teorias, né, hipóteses, para tentar explicar o surgimento da tragédia enquanto um fenômeno estético, mas ele faz isso partindo de pressupostos que são, ao mesmo tempo, schopenhauerianos e wagnerianos. E, como se não bastasse isso, ele ainda, num segundo momento da obra, tenta mostrar um paralelo entre o advento da tragédia no período clássico da antiguidade helênica com o que é o advento da ópera wagneriana na modernidade alemã, né? Então, ele tenta traçar uma série de paralelos e vejam que é um engajamento profundo com o seu presente, isso não resta qualquer dúvida, porque ele está lendo um filósofo contemporâneo dele, ou quase contemporâneo dele, Schopenhauer, que em larga medida fundamenta as suas concepções metafísicas, e, por outro, pensando nesse fenômeno que é a ópera, né? A ópera de Wagner, revolucionária naquele período. Mas, mais do que isso, ele está se valendo desses pressupostos para ler a antiguidade. Obviamente, a recepção dada a essa proposta é muito, digamos, contumaz por parte do establishment de estudos clássicos, é o mais sepulcral silêncio, porque, embora ele conclamasse algumas teses que eram compartilhadas por parte desse establishment, como, por exemplo, a necessidade de unificação da Alemanha, a reflexão sobre a necessidade de formar jovens alemães para o presente e outras dessa ordem, que, inclusive, em alguma medida, ele rechaça depois, né? O Nietzsche é mais nacionalista, ele se revê depois de poucos anos, mas nessa época ele defendia esse tipo de tese. O conjunto de profissionais dedicados ao campo dos estudos clássicos recebe muito mal a proposta dele,
justamente por isso, né, por um lado, o que parecia uma espécie de fuga, né, do que é o procedimento padrão dessa ciência, que se pretende ciência, né, Altertumswissenschaft, não é Altertums qualquer coisa, né, é Wissenschaft, ciência da antiguidade. Ela pretende uma certa objetividade científica, em diálogo, inclusive, com ciências da natureza, né? Na Alemanha tem Geisteswissenschaft também, né? Ciências do espírito. Mas esse pressuposto cientificista está colocado aí. Então, tem essa dimensão de crítica na base do trabalho do Nietzsche, e tem isso que poderia parecer, para algum praticante da ciência da antiguidade na época, frouxidão. Ele simplesmente não dá conta de provar certos posicionamentos dele, como vai ser, eventualmente, a gente vai ver logo, a crítica que o Wilamowitz faz a ele. Tá? Falta de pé de página, falta de citação, em quem você está se baseando para defender essas teorias, ou é só no Wagner, ou é só no Schopenhauer, quem são os estudiosos que percorreram esses caminhos, enfim, isso tudo tem sido muito bem repertoriado hoje. Tá? Os estudos do jovem filólogo Nietzsche tem mostrado como ele não inventou a dicotomia dionisismo-apolíneo, ou dionisíaco-apolíneo. Isso tudo já estava, de alguma forma, repertoriado por estudos pouco anteriores a ele. Enfim, ele não inventou muito do que parece que é o mais revolucionário nesse primeiro livro, embora o que há, de fato, de revolucionário, pelo menos para a época, pelo menos para a profissão que ele ocupa, essa crítica à falta de consciência dos próprios pressupostos historicistas, filosóficos, na prática dos estudos clássicos. Isso foi, de fato, pelo menos até onde eu sei, bastante revolucionário, porque essa é uma questão relativamente tabu até os dias de hoje. Tá? Eu não sei quantos classicistas estão presentes, mas se houver, a gente pode conversar sobre isso. Eu tive muitos debates com colegas, assim, de mestrado, doutorado, quando eu falava, tá, mas seu objeto é, digamos, Plauto, mas você lê Plauto de que perspectiva? E a pessoa, às vezes, dizer, não, eu tento entender o que é a poesia de Plauto nela mesma. Mas o que diabo é uma poesia nela mesma? Né? Assim, o que pressuposto já está dado aí para que eu queira ler algo nele mesmo? Enfim, o Nietzsche ele faz essa crítica e eu acho que ela vale em alguma medida para a prática dos estudos clássicos até os dias de hoje. Bem, eu não vou entrar aqui nos detalhes do nascimento da tragédia, mas o que me interessa é que, depois do silêncio com que ela é respondida, o Nietzsche tenta articular com o Erwin Roda uma resenha para tentar chamar a atenção dos seus colegas filólogos para a obra. E aí o Roda, que era um amigo íntimo do Nietzsche, se dispõe a assinar essa resenha. Há estudos que indicam que talvez o Nietzsche tenha escrito a primeira versão da resenha que não foi aceita, mas, enfim, em todo caso, sai uma resenha depois em que o Roda basicamente defende esse posicionamento do Nietzsche, a necessidade de mostrar quais são os seus pressupostos e de trabalhar com eles de forma aberta. E, enfim, é o que eu sugiro, né, na sequência aqui, dizendo que se o Nietzsche não conseguiu o apoio dos filólogos para sua empreitada, ele pelo menos teve o apoio do Erwin Roda e, publicamente, do Wagner, sobre o qual eu vou falar logo mais. O que interessa para nós é que o Wilamowitz, ainda também muito jovem, 23 anos, ele atende, por assim dizer, ao chamado do Erwin Roda para ler O Nascimento da Tragédia, e ele escreve um panfleto satírico intitulado, ironicamente, Zukunftsphilologie, ou Filologia do Futuro. Ele ataca não apenas a dimensão não científica da obra, isso tudo que eu apontei para vocês, né, a ausência de nota de rodapé, a ausência de referência bibliográfica de contemporâneos, né, de bibliografia secundária, mas também o anacronismo dos pressupostos filosóficos schopenhauerianos e suas preocupações estéticas wagnerianas. Eu não vou ler essa passagem longa, vocês vejam, aí é o Wilamowitz à esquerda, tá? Nessa imagem, o Salpa está à direita, obviamente o Salpa abrindo caminho para essa juventude que era o Wilamowitz nesse período.
Não vou ler essa citação longa, tá? Mas, basicamente, o que o Wilamowitz acusa ao Nietzsche é de aceitar argumentos de autoridade para fundamentar o seu nascimento da tragédia, dizendo por que eu tenho que acreditar no Schopenhauer, né? Por que eu tenho que acreditar que a estética wagneriana deveria servir de modelo? E, enfim, vários dos argumentos do Wilamowitz são muito contundentes, de fato, tá? Eu, embora possa parecer que está concordando com a empreitada nietzschiana, a meu ver, a ruptura que ele propõe é, de fato, recebida pelos seus contemporâneos com razão como uma ruptura. Porque o que ele propunha, não, a princípio, não era passível de ser feito naquela época. A depender da retórica que ele adotasse, talvez, mas com a retórica combativa que ele adota, sem dúvida, aquilo foi recebido como, não como uma conclamação à reforma, mas sim como uma declaração de guerra. E é como o Wilamowitz recebe essa obra do Nietzsche, e não é à toa que esse panfleto, enfim, tenha um tom tão venenoso quanto tem, né? Zukunftsphilologie. E aí, na sequência, muito curiosamente, o Wagner vai soltar uma carta aberta. E foi um tipo de apoio não pedido pelo Nietzsche, e o famoso tiro sair pela culatra. Porque quando o Wagner escreve essa carta, ela faz uma série de acusações que podiam estar, né, de certa forma, assim, na boca das pessoas, mas que não era de bom tom colocar em certas palavras, em certos termos. E é muito mal recebida essa carta aberta do Wagner por parte dos filólogos. De fato, isso só reforçou a ojeriza, né, o isolamento do Nietzsche no campo. E vejam como são argumentos que poderiam valer, de certa forma, até os dias de hoje. Olha o que o Wagner diz a certo momento da sua carta. São os próprios filólogos que se instruem uns aos outros. E é de se supor que façam isso unicamente com o objetivo de adestrar apenas novos filólogos, ou seja, apenas professores de ginásio e professores universitários, que, por sua vez, formarão novos professores de ginásio e professores universitários. Se o Wagner falava isso em 1870, né, 1872, imagina o que ele diria de nós hoje. Né? Hoje nós só nos formamos mesmo, porque a gente não tem mais essa função pedagógica de estar na sala de aula. Mas o que ele está criticando aí é, em larga medida, essa falta de fim da filologia. Né? Uma filologia que se justifica simplesmente como estudo do passado não se sustenta da perspectiva, enfim, crítica aí do Wagner. Tá? E aí, enfim, o Roda volta depois a escrever mais uma resenha, de alguma forma replicando as críticas do Wilamowitz. Ele consegue articular uma defesa relativamente contundente, embora àquela altura do campeonato, isso é publicado também como carta-resposta a Wagner, mas àquela altura do campeonato a situação do Nietzsche estava bastante complicada, e o resultado prático dessa querela foi que o número de inscritos no curso do Nietzsche na Basileia na estação seguinte foi muito baixo. Salvo engano, foi algo como 2 ou 3 alunos. E aí, esse fracasso, por assim dizer, acadêmico do Nietzsche, ele foi se aprofundando com o tempo e, embora não tenha sido determinante da saída dele do campo da filologia, ele já falava de sair muito antes, tá? Em 69, ele já se queixava das tarefas pedagógicas, ele falava que trabalhar nos ginásios, né, assim, trabalhar no ginásio, era muito exigente e pouco recompensante em termos intelectuais, então ele tinha já essa queixa, e depois a falta de diálogo com os pares aprofundou isso, e o levou a romper, de fato, com a filologia, pelo menos em termos profissionais. Né? Bem, mas o que me interessa, e eu tento caminhar aqui para a parte final da minha apresentação, né? O que me interessa dessa querela, e, a meu ver, é o que fica, em larga medida, diz respeito a esse lugar dos estudos clássicos. Né? E era isso de que se tratava o debate entre o Nietzsche e o Wilamowitz. O Nietzsche conclamava a necessidade de os estudos clássicos participarem do presente de forma ativa, de forma consciente, deixando claros os seus pressupostos, por exemplo, teóricos ou filosóficos,
refletindo sobre fenômenos do mundo contemporâneo, mesmo quando, né, em diálogo com fenômenos da antiguidade, enquanto o Wilamowitz não. O Wilamowitz, embora depois ele tenha revisto alguns dos seus posicionamentos, ele foi, durante a sua vida, um defensor muito fiel do historicismo enquanto forma de conhecimento tout court. Então, o estudo do passado por ele mesmo, nas circunstâncias específicas do passado. Se ele se dedicou aos mais variados campos da antiguidade helênica, né? Então ele tem estudos sobre Platão, estudos sobre Aristóteles, estudos sobre Homero, tragédia, etc. Ele é conhecido por sua dedicação ao período helenístico, num momento em que o período helenístico era muito mal visto como um período de corrupção, né? Um período de baixeza cultural, intelectual. E ele tem estudos profundos dedicados, por exemplo, a personalidades do período helenístico. Então, isso mostra o nível aqui, digamos, o comprometimento dele com o passado enquanto tal prescindia de haver uma valorização, uma utilidade imediata desse material para o presente. Mas vejam, a meu ver, o Wilamowitz foi um leitor, se não muito arguto, pelo menos muito costumeiro de Nietzsche. E isso aparece em alguns momentos da autobiografia que ele escreve uma autobiografia, salvo engano, a primeira em latim e uma segunda em alemão, que ele fala, né, da querela com Nietzsche. E é muito interessante como ele fala com um certo desdém, assim, não, eu tive esse problema e tal, talvez eu tenha me exaltado, uma exaltação da juventude, é uma pena, né? Mas realmente eu acho que aquele rapaz ele não podia ter seguido a carreira filológica, não. Ele depois escreveu uns livros e tal. Mas fato parece que o Wilamowitz acompanha as publicações posteriores do Nietzsche. E isso pode ser rastreado, por exemplo, e é isso que dá título à minha apresentação para vocês aqui hoje, nesse trecho que aparece numa palestra que o Wilamowitz proferiu em Oxford, em 1907, que foi traduzida para o inglês pelo Gilbert Murray, com o título de On Greek Historical Writing, né? Então, sei lá, sobre a historiografia grega. E vejam lá como o Wilamowitz encaminha a conclusão dessa palestra proferida lá em Oxford em 1907. Então, vejam, o Nietzsche já estava morto, né, a essa altura do campeonato. A tradição oferece-nos apenas ruínas. Quanto mais nos aproximamos para testá-las e examiná-las, tanto mais claramente notamos quão arruinadas estão. E a partir de ruínas não é possível construir um todo. A tradição está morta. Nossa tarefa é revivificar a vida que findou. Sabemos que fantasmas não podem falar até que tenham bebido sangue, e os espíritos que invocamos demandam o sangue de nossos corações. Oferecemos-lo de bom grado, mas se eles então passam a habitar nossa questão, algo de nós entrou neles, algo alheio, que precisa ser extraído em nome da verdade. Pois a verdade, com letra maiúscula, enfim, isso em alemão é notável no texto do Wilamowitz, porque ele escreve, enfim, numa modalidade curiosa de alemão em que os substantivos não estão grafados em maiúsculo. E aqui, na verdade, esse texto está em inglês, né? Pois a verdade é uma deusa exigente. Ela não conhece o respeito por nomes e sua aia, a ciência, continua sempre adiante, para além de Posidônio e Tácito, para além de Gibbon e Mommsen. Embora tanto quanto sua arte os tenha enobrecido, as obras desses homens devem perdurar. Uma vez que temos sobre os gregos a vantagem de possuir a ciência da história, mesmo o maior dentre nós não pode mais reclamar o tipo de autoridade que pertenceu por séculos até a um homem como Lívio. Mas quem quer que seja digno de servir a Deus imortal, se resigna alegremente à vida transitória de suas obras, e ele tem também o conforto de que na ciência não há derrota, desde que a tocha seja passada ainda acesa para um sucessor. Então, vejam, com essa imagem, né, que é uma imagem homérica, essa de dar sangue, né, aos espectros para que eles tenham, de alguma forma, a recuperação das memórias e consigam falar de novo, isso aparece no canto 11 da Odisseia, ele está dizendo, nós, no presente, somos quem dá sangue a esses fantasmas do passado para que eles possam nos falar.
para que eles possam nos comunicar alguma coisa. Mas é a ciência que nos permite purgar esse ato, a fim de que nós mantenhamos somente o passado e não o presente. Então, vejam como essa é uma imagem algo ambígua, mas que tenta uma valorização da ciência histórica em nome da verdade histórica. Historicismo. Tá? Então, por mais que ele tenha se dado conta da necessidade, o Wilamowitz, de se engajar com várias questões prementes para o seu tempo, e ele foi uma figura fundamental na Alemanha ali do início do século XX, tá? Quando a Alemanha se envolve na Primeira Guerra Mundial, ele participa daqueles manifestos, né, em nome da ciência alemã, o famoso Aufruf, né, o chamado dos 93. Depois é ele quem escreve uma carta assinada por quase 4.000 professores de estabelecimento de educação alemã, dizendo que o militarismo prussiano e a arte alemã que fez Goethe, que fez Mozart, Beethoven, que fez, enfim, esses esplendores, Kant na filosofia, é a mesma coisa, é o mesmo espírito. Então, ele sabe da necessidade de se engajar em questões do presente, mas ele mantém esse posicionamento historicista até depois. E aí vejam que curioso, tá? Essa imagem espectral que ele usa nessa palestra de 1907. A imagem dos fantasmas do passado que precisam receber nosso próprio sangue para conseguir falar no presente tem pedigree homérico, mas ela parece ter sido empregada nesse sentido pela primeira vez por ninguém menos do que o próprio Nietzsche. No aforismo de número 126 de Opiniões e Sentenças Diversas, publicado originalmente em 79 e retomadas depois em Humano, Demasiado Humano, de 86, o filósofo fala da necessidade de oferecer o próprio sangue para animar, conforme a alma de cada um, as obras do passado, fazendo com que falem assim. A imagem retomada no aforismo de número 408, que encerra a coletânea e se intitula Descida ao Hades, tendo uma dimensão programática evidente desde suas palavras iniciais. Ele diz: também eu estive no mundo inferior, como Ulisses, e frequentemente para lá voltarei. E não somente carneiros sacrifiquei para poder falar com alguns mortos, para isso não poupei meu próprio sangue. Né? Então vejam como o Wilamowitz parece ser leitor de Nietzsche, um leitor não confesso, e uma coisa com que eu gostaria de encerrar essa apresentação é que essa reflexão sobre passado e presente, sobre a relação que a antiguidade deve ter conosco hoje, atravessa o pensamento do Nietzsche, não apenas nas suas obras enquanto filólogo, mas também nas suas obras posteriores. A gente poderia citar trechos de Gaia Ciência, trechos de Humano, Demasiado Humano, como que eu citei, e esse é um tema, de fato, transversal da obra do Nietzsche, que, a meu ver, o acompanha até as últimas obras. E se me fosse possível propor assim, uma espécie de tese, né, de leitura do material do Nietzsche, eu diria ser possível escutar os ecos distorcidos dessa discussão sobre humanismo e Altertumswissenschaft, mesmo nos títulos de obras, como Humano, Demasiado Humano. Que humano é esse que ele está falando? A meu ver, é uma reflexão sobre o humanismo tal qual proposto pelos renascentistas italianos e daí outros que pensaram no tema. Que Gaia ciência é essa, né? Essa Die fröhliche Wissenschaft? A meu ver, é uma deturpação deliberada de Altertumswissenschaft. A meu ver, ele está jogando com isso, tá? A meu ver, o que emerge do tratamento disperso e fragmentário que o filósofo dedica ao tema, a esses temas, é o seguinte: uma abordagem historicista dos gregos antigos oferece subsídios para que, compreendendo a profunda estranheza desses que foram e talvez continuem sendo modelos para nós, sejamos capazes de contemplar a própria estranheza daquilo que nos constitui. Nesse sentido, os gregos antigos surgem para Nietzsche como uma espécie de nós outros. Pelo menos é assim que eu interpreto o que fica sugerido em parte do aforismo de número 452 de Humano, Demasiado Humano. Vejam lá, ele diz: o passado inteiro da cultura antiga foi construído sobre a violência, a escravidão, o embuste, o erro. Mas nós, herdeiros de todas essas situações, e mesmo concreções de todo esse passado, não podemos abolir a nós mesmos, nem nos é permitido querer extrair algum pedaço dele. É o que a Cassiana comentou hoje na apresentação, não vou lembrar exatamente de quem, mas a Cassiana comentou isso, né?
o fato de cancelarmos algo não faz com que nós apaguemos isso do que é a nossa história efetiva. Isso nos constitui. E no limite, só vai nos tornar, então, cegos para essa faceta que nos é constitutiva. Então, a solução para o Nietzsche não é simplesmente apagar ou reescrever o passado, mas enfrentá-lo e no confronto entre o que somos nós e o que esse passado nos dá a ver, nos dá a pensar, aquilo em que ele nos choca, pensar alternativas, pensar um outro, pensar além, né? Inclusive, a ideia de além humano, a meu ver, é nessa chave, né? É de um humanismo muito localizado historicamente e que teve uma certa função para além do que é simplesmente conhecimento. Teve funções, inclusive, afins a empreitadas imperialistas, a empreitadas etnocêntricas, né? Que humano é esse? Por que humano é até aqui, a partir daqui não? Né? Quem é que define? Tá? Nesse sentido, vejam aí, e eu estou caminhando para a conclusão, né? Assim, para fechar mesmo a apresentação, de opiniões e sentenças diversas, para mim está cortado, número 218, eu acho, os gregos como intérpretes. Ao falarmos dos gregos, involuntariamente falamos de hoje e de ontem ao mesmo tempo. Sua história, por todos conhecida, é um reluzente espelho, que sempre reflete o que não se acha nele próprio. Usamos a liberdade de falar deles para poder silenciar a respeito de outros, a fim de que eles mesmos falem algo no ouvido do leitor meditativo. Assim, os gregos facilitam ao homem moderno a comunicação de várias coisas dificilmente comunicáveis e que fazem refletir. E, a meu ver, é essa proposta do Nietzsche, né, de não abdicar do historicismo, não abdicar do humanismo, mas pensar um algo diferente, um além, né, dessas duas posições com relação ao passado. Obviamente, eu estou fazendo referência aqui a categorias que ele desenvolve lá na segunda consideração extemporânea, sobre o uso e o abuso, né, do passado. Enfim, a tradução desse texto às vezes varia o título, mas, a meu ver, ele inaugura, assim, uma forma de abordagem da antiguidade que, enquanto questiona sua dimensão modelar para o presente, ao modo humanista, mantém sua importância como meio de reflexão engajada com esse presente, na medida em que oferece um material dotado a um só tempo de alteridade e ipseidade, estranheza e familiaridade. Algo, portanto, da ordem de certa Unheimlichkeit, né, estranha familiaridade. E é precisamente essa via que vem a ser explorada por alguns dos mais instigantes estudos da antiguidade propostos durante o século XX, dos ritualistas de Cambridge, Gilbert Murray, a Jane Ellen Harrison, o Francis Cornford, eles em diálogo explícito com Nietzsche, passando por figuras como Dodds, até Jean-Pierre Vernon, Nicole Leroux, Marcel Detienne, Walter Burkhardt. Os gregos antigos surgem provocativamente como uma espécie de stranger within para a contemporaneidade, né? Esse outro que nos habita, esse nós outros. E a pergunta que eu deixo é em que medida essas obras, né? O Nietzsche está aí, o Erwin Roda, o Richard Wagner, o Wilamowitz, nos dão a pensar questões ainda, né? Em que medida cada um deles é cidadão dos que estão por vir. O Nietzsche tematiza isso, né? Ser extemporâneo de si mesmo. E, a meu ver, o fascínio que se debruçar sobre essas obras oferece é dessa ordem, né? É de encontrar ali questões muito prementes para o nosso presente, tanto da antiguidade quanto desses filólogos modernos do século XIX, que nos dão a pensar questões hoje. E era assim que eu gostaria de terminar, né, com essas cabeças meio macabras desses estudiosos. Eu tentei pegá-los sempre, enfim, no final da vida. Essa imagem do Wilamowitz, inclusive, né, ele parece realmente um fantasma que voltou do mundo dos mortos para puxar a nossa orelha, porque a nossa filologia está muito frouxa. Eu termino só mostrando muito rapidamente as referências que ficam aí no registro, né, para caso alguém queira buscar depois. Mas concluo agradecendo a paciência de todo mundo. Eu sei que ficou meio errático, a coisa da apresentação interfere na concentração, né? Mas agradeço aí a paciência de todo mundo. Obrigado. Fique absolutamente tranquilo, Rafael. A gente só tem a agradecer. Belíssima apresentação, o seu preparo, o seu cuidado
Espero que vocês não estejam ouvindo muita chuva que está aqui atrás de mim. Bom, eu teria várias colocações para fazer, mas eu não quero abusar da minha prerrogativa de mediador. É só fazer algumas indicações pontuais aqui, como para você deve estar claro, Rafael, para quem estiver também nos acompanhando o tempo todo, quem conseguiu estar aqui, os paralelos tanto com a apresentação do Gabriel, você citou também extemporânea, eu já incomodei o Gabriel demais com as colocações que devem estar te saltando à mente aí também. Reitero como isso ressoa com a conversa que a professora Priscila teve com o professor Teodoro, que eu já resgatei aqui, né? Deste cuidado e as colocações que ela fez mesmo, que tinham muito a ver com a análise do Gabriel, né? Quando ela falou que o próprio movimento iluminista contra o qual se coloca já trazia o germe para esse tipo de... Se cabe usar aqui talvez a Aufhebung, temerosa como é a utilização desse termo nesse momento. Eu vou comentar aqui como eu fiz com a apresentação do Gabriel rapidamente, só para te dar algumas possibilidades de atirar para o lado que você quiser, se algum deles te chamar a atenção. Você disse, né, da impressão de orientar o trabalho do filósofo Nietzsche através do filólogo Nietzsche, né, daquilo que ele semeou nos seus passos filológicos. Alguns deles se destacaram aqui para mim. O da verdade, que o Wilamowitz coloca como uma deusa, né? O contraste claro com a verdade como mulher, que a gente coloca em Além de Bem e Mal. A total contraposição entre um e o outro, né? A falta de fixidez que o Nietzsche está tentando trazer à baila quando ele faz essa comparação. Você falou do sangue, né, dos antigos. Isso parece para mim algo que o Nietzsche levou ao paroxismo em sua carreira filosófica. Essa passagem que você leu, né, do corpo, do sangue, bom, isso vai atravessar a obra inteira, né? Ele chega a dizer, estou parafraseando aqui, não conheço verdades intelectuais, né? Para mim todas as verdades são sangue, né? A filosofia para mim é experimento, algo que também a Cassiana pode me corrigir se eu estiver exagerando, mas o Foucault transforma em pedra angular, em certa medida, para ele. E esse descontentamento com o lugar da filologia, com a falta de, vou dizer, direcionamento, foi algo que, por isso eu disse que eu já havia resgatado aqui da conversa do professor Teodoro com a professora Priscila, né? Essa coisa que eu provoquei falando do Nietzsche enfiar de contrabando uma teleologia no como se tornar quem tu és, né? Na fala do Gabriel, que eu disse, insisto nesse ponto, que apesar de toda a briga dele com a teleologia, parece para mim às vezes que entrou de contrabando lá, eu vejo ele quando lhe convém, assim, uma teleologia combinada, não fixada, mas existe nessa meta, às vezes, né, que ele quer trazer para a filosofia, né, e com a qual eu não teria problema nenhum, desde que se a saiba não fixa, mas que na filosofia, na sua carreira filosófica, ele leva de novo ao paroxismo e diz como um filósofo hoje em dia pode dominar, legislar, né? Aliás, fazendo alusão a algo que o professor Teodoro tinha dito na fala dele, que é o problema do especialista, né? Ele vai falar
lá na Gaia Ciência, né? Hoje em dia um filósofo parece que tem que saber de tudo sobre tudo, senão ele não pode se colocar. Como que um filósofo pode, então, dominar, indicar o caminho, legislar? Que eu acho que se liga, na minha visão, diretamente ao problema do polímata, Heráclito, enfim. Como eu disse, estou jogando várias pinceladas que me pareceram que podiam te instigar a falar. Fique à vontade para comentar sobre delas, qual delas, se é que alguma delas te tenha tocado de alguma forma, instigado. Obrigado, Hugo. O seu comentário é muito oportuno, sim, porque de fato levanta muitas questões. A meu ver, se aponta muito bem a diferença entre o posicionamento do Nietzsche com relação à verdade, já ali na década de 70, e aquela que era a vigente no campo da filologia clássica, né, a verdade como um ideal assim inquestionável dessa ciência que deveria ser buscada a qualquer preço, né, eventualmente não alcançada na prática da ciência, mas sempre almejada, sempre desejada, né? E eu acho que o Nietzsche, em alguma medida, ele vai ler literalmente esse desejo, né? Vai ler literalmente essa busca pela verdade pregada como o objetivo da Wissenschaft, nas imagens em que ele, como você sugeriu, vê, na verdade, uma mulher, né? Enfim, esse é um tema que daria muito pano para manga, né? À luz, inclusive, do que a professora Priscila apresentou hoje, pensando assim, que pressupostos um pensador traz de seu próprio tempo e que ele tenta, de alguma forma, corroborar com a sua teoria a posteriori. E eu acho que o Nietzsche, obviamente, não escapa disso, né? Da acusação que foi feita ali pela Priscila ao posicionamento de Aristóteles com relação a certas questões de gênero, embora, obviamente, o Nietzsche, algo que nos instiga muito, me parece, nele, é essa dificuldade de fixar um posicionamento definitivo, na medida em que ele é um proteu que varia não só no tempo, mas que varia no mesmo livro. E isso, a meu ver, é da ordem de uma performance filosófica que ele incorpora e que é muito mal recebida por uma ciência praticada aos modos do tempo dele, então que busca coerência, que busca, né, um sistema, que busca que as coisas se fechem muito bem e que, portanto, não é capaz de compreender essa performance naquilo que ela perfaz, porque a contradição, como o professor Teodoro nos mostrou na apresentação sobre Heráclito, ela dá a pensar, né? A contradição ela pode ser vista numa chave aristotélica como, às vezes, um erro, um problema de raciocínio, de lógica. Mas se a gente tiver uma perspicácia, talvez um segundo grau aí, o próximo passo se isso parece não ter lógica, qual é a lógica que está por trás desse não ter lógica? Eu acho que, frequentemente, esses posicionamentos do Nietzsche trabalham com isso, né? Essa é uma tese que o James Porter apresenta num livro de 2000, salvo engano, algo como Nietzsche e a Filologia do Futuro. Então, tem um título assim, e ele vai dizer: vários dos posicionamentos que pareceriam mais criticáveis e mais obviamente criticáveis no Nietzsche, se vistos nessa chave de uma contradição explícita que, em relação a outros posicionamentos, às vezes na mesma obra, às vezes numa obra seguinte, são produtivos pelo choque, porque frequentemente ele não está assim defendendo aquelas teses, e óbvio que isso pode virar um artifício complicado para o intérprete, né? Assim, então eu faço do meu Nietzsche o que eu quiser, né? Ele está defendendo só o que são ideias minhas. Mas, a meu ver, ele tem uma certa razão na medida em que várias dessas contradições elas são produtivas quando se leva em conta que elas são contradições, né? Que ele, às vezes, está defendendo um ponto hegemônico dentro de um campo e que a contraposição a isso vai vir depois, né? Vai vir de um outro posicionamento que se choca a esse. Então, por exemplo, você fala de uma certa teleologia. A pergunta que eu te faria seria em que Nietzsche, né? Em que momento? Porque
ele tem um certo fascínio com as ciências da natureza, e eu acho que aí há, sim, um fascínio com o que é da ordem, né, de um telos, a busca por um telos, às vezes não necessariamente pressuposto, tal como essas ciências vão ser vistas pelo Kant lá da terceira crítica, né, com aquela coisa de finalidade, conformidade a fins, né, Zweckmäßigkeit. As coisas na natureza elas tendem a um fim que seria uma indicação talvez da obra de Deus, né, assim, de uma inteligência que as guia. A meu ver, o Nietzsche tem um certo fascínio por essa forma de compreender as coisas, dado a sua formação, ou se não formação, a sua identificação com um certo atomismo de Demócrito, né? Esse é um tema importante para o atomismo antigo, que se as coisas são matéria, o que é que as guia? O que é que guia a forma como a matéria se comporta? E, a meu ver, em vários momentos da reflexão do Nietzsche sobre questões morais, por exemplo, né, por que alguém decide fazer um gesto, entre aspas, bom, ou agir mal em determinado momento. E ele tenta pensar isso, às vezes, numa chave de enzimas atuando no cérebro, né, de substâncias muito corpóreas que fazem com que alguém tenda a uma coisa num momento e tenda a outra em outra. A meu ver, podem ser compreendidas dentro desse fascínio que ele tinha com o atomismo, né? Então, com uma compreensão de mundo em chave bastante materialista, embora nem sempre desprovida dessa finalidade. Eu acho que ele, em alguns momentos, ele flerta com isso, embora em momento algum eu diria que o que eu entendo de uma filosofia nietzschiana seja teleológica, né? Eu diria que não. Mas eu gosto da provocação, acho que ela é saudável, inclusive no que ela flerta com os arrobos mais aristocráticos e mais autoritários dos antigos, né? Platão, quando ele propõe a imagem de filósofo rei, enfim, está sendo aristocrático a não mais poder, né? Um aristocrata do espírito, com o qual, em larga medida, eu acho que o Nietzsche se identificava. Ele tinha lá a sua questão com o socratismo, né, com isso que ele chama de socratismo, mas eu não li naquele último aforismo que eu mencionei, que ele fala que desceu ao Hades várias vezes, né, e deu mais do que sangue de forma retórica, ele deu de fato o próprio sangue, né, quase a própria vida para escutar esses mortos. Ele cita 8 nomes. Não vou lembrar todos, mas a maioria são nomes modernos, tá? Spinoza, Rousseau, salvo engano, Kant, enfim, eu não vou lembrar todos agora, mas, salvo engano, um dos antigos é Platão e não tem outro. Salvo engano, é só Platão dos antigos. Assim, então, para dizer que se ele tem, né, uma rivalidade frequente com Platão, isso vem de uma admiração profunda, né? Uma frequentação constante de Platão, com a qual ele se identificava, né, em mais de um nível, eu acho. Então, obrigado. Eu também não sei se eu respondi, mas acho que a proposta nem é responder, né? Com certeza, você falou mais do que a altura da conversa. Rápida, antes de passar para a Cassiana aqui, que eu tenho uma pergunta. Estou com você, essa teleologia nietzschiana, até onde entendo, é desprovida da fixação metafísica. Ela aparece quando tem que aparecer por a máscara nietzschiana, apesar de eu não gostar do termo, mas é o termo que ele quer usar, que ele precisa no momento. Temo que para uma manutenção de uma beligerância, desculpa parecer desriscado, eu já falei isso, de uma manutenção dessa paixão, a idolatria pelo Agon, né, ao qual acho que um bom remédio seria o tipo de despolarização que a professora Priscila e o professor Teodoro trouxeram aí à tona na conversa. Mas, enfim, isso dá muito papo. Obrigado pela sua resposta, muito, muito fecunda. Cassiana, por favor. Eu não sei se eu me atrevo a fazer questões aqui, primeiro pelo tardar da hora, mas, enfim, ainda estou tentando
digerir tudo que o Rafael trouxe e é extremamente importante para a gente pensar, inclusive, a nossa atuação hoje, enquanto pesquisadores, né, historiadores, filósofos. E uma questão, ela acho que um pouco besta, assim, e a outra talvez mais de posicionamento mesmo. Uma questão seria, então, com essa crítica que o Nietzsche traz à filologia, né, e a essa tentativa, enfim, de uma aquisição da verdade em sua pureza, se a gente, por meio dessa crítica, a gente começa a perceber, né, o Nietzsche genealogista. Como que você enxerga isso? Eu não sei se essa questão faz algum sentido também, se ela... eu acho que é uma questão meio boba, porque, enfim, não sei. Estou pensando, sobretudo, no texto do Foucault, Nietzsche, genealogia e história, enfim, entendendo aí, a partir também da tua exposição, o quanto Nietzsche foi e é extremamente importante para estes autores ditos pós-modernos, né? Justamente que estão extremamente engajados com essa noção de um logos encarnado, para retomar, inclusive, a própria Judith Butler no prefácio do Corpus que Importa, e toda a crítica que ela faz à filosofia enquanto área também, por pretender esse logos desencarnado. E uma segunda questão sobre posicionamento mesmo, seria então, né, pensando por um lado nessa crítica que o Nietzsche faz a essa tendência metafísica da história, né, ao historicismo, e, por outro lado, na crítica que eu vou tentar falar o nome dele, o Wilamowitz, eu não consigo falar o nome dele, faz, né, em relação a uma frouxidão, onde nós, que estamos justamente interessados nas ressonâncias, podemos nos situar enquanto pesquisadores hoje, né? E como que você se situa também, né? Nesse conflito, a gente pode dizer assim. Então, essas seriam as duas questões. Eu não sei se elas fazem algum sentido. Enfim, Rafael, muito obrigada. Eu teria outras questões ainda, de cunho mesmo do desenvolvimento das instituições, como você trouxe aqui, né, da universidade em Berlim, que eu acho que refletem também na maneira como a gente conduz as coisas hoje, né, refletindo, pensando sempre nesses distanciamentos e aproximações. Mas é isso, vou ficar com essas duas. Valeu, Rafael, muito obrigada. Obrigado, Cassiana. As duas muito instigantes e, a meu ver, enfim, tem todo sentido, de fato. O Nietzsche, pelo menos na forma como eu enxergo esse esforço genealógico dele, está pensando, por um lado, essa questão das origens, de fato, né? Isso nunca o abandonou, desde quando ele está refletindo lá sobre as origens da tragédia, né? O nascimento da tragédia. Então, pensando aí no que é uma abordagem histórica dos eventos, então compreender como fenômenos do presente só podem ser compreendidos dentro da sua concatenação histórica, mas, ao mesmo tempo, pressupondo, na linha do que sugeriu o Hugo, um elemento que, de certa forma, guie, mas não seja um telos pré-definido. Guia em que sentido? No sentido do que, de certa forma, guia a matéria de uma perspectiva atômica, ou atomista, né? A ideia de que na matéria agem determinadas forças que levam a determinados embates que culminam, né, em consequências, e é o estudo dessas relações que nos permite compreender não apenas um certo estado de coisas no presente, mas uma forma para agir nelas de modo a transformá-las em vista de um resultado qualquer, né? Então, eu acho que quando o Nietzsche lê essas obras, né, de fisiologia, do que é certa medicina, né, ele está pensando aí no que é, de fato, uma atuação na chave da natureza. Então, de fato, de influência, de comportamento e por aí. Então, o esforço genealógico, a meu ver, ele traz esse elemento do genus, né, que pode ser traduzido aí por geração, raça, enfim, algo nessa ordem, não à toa.
é um termo que tem essa dimensão histórica, mas tem essa dimensão de natureza, né, do verbo gignomai, nascer, vir a ser, tornar-se, que tem essa ideia de que a gente encontra, né, mesmo nessa palavra em português, inclusive, geração, né, via latim generação. Então, inclusive, eu não conheço esse texto do Foucault que você menciona, mas eu tenho a impressão de que o Foucault, em larga medida, pensa arqueologia e não genealogia para trazer para o centro a questão do poder, né? Arqué, não apenas princípio, origem, passado nesse sentido, então, mas também poder, né? Os arcontes têm esse nome porque eles eram justamente os detentores dos arquivos. Todo esse jogo etimológico com arqué aí, né? Arqué, princípio, arconte, né? O detentor do poder, arquivo, o lugar onde o poder se encontra, né? Onde o poder está reunido. Tinha muita validade para a Grécia Antiga, isso é explorado pelo Platão, por Aristóteles, mas, a meu ver, quando o Foucault desloca o esforço genealógico para o esforço arqueológico, nessa chave. Enfim, inclusive, se eu estiver dizendo bobagem, você pode me corrigir, porque a minha leitura de Foucault é muito, muito limitada. E a outra questão, eu acho que é isso que você sugere, né? Saber se posicionar com relação a essas formas de se fazer história, de se compreender história, é fundamental para qualquer pessoa, eu diria, tout court, mas é ainda mais importante para pessoas que lidam com áreas das humanidades, que quando nós não pensamos sobre isso, nós aceitamos determinados esquemas históricos, que, portanto, têm validade prática, né? que nos ajudam, sei lá, a conferir sentido a certas ações, a conferir sentido a certas instituições, e, então, quer queiramos, quer não, estão em uso. Cabe a nós, enquanto pensadores críticos, tomar consciência de quais são esses modelos e até que ponto um modelo nos serve ou não, né? Então, eu acho que, de alguma forma, eu não me enxergo dentro da forma de concepção da história vilamoviciana, mas muito mais no que seria uma chave benjaminiana, assim, né? De tentar... Porque eu sou um pesquisador brasileiro que recebe uma bolsa que já não é atualizada, sei lá, há 15 anos, então, que, enfim, talvez há 15 anos fosse de algum valor, mas o que você faz com as bolsas hoje, né? Assim, a gente tem que ficar dando pulo. No meu caso, eu vivo com meus pais até hoje. Enfim, com algum, eu não digo pesar, porque a convivência é muito boa, mas com alguma vergonha né, de colegas. Tem colegas da minha idade que já ganham milhares e milhares de reais porque são engenheiros ou médicos. Então, assim, eu não posso querer comprar a história que levou o Brasil à situação em que ele está, né? É preciso tentar pensar alternativas, não apenas, então, para reescrever a história, né, no sentido de apagar os problemas, mas no sentido de escrever uma nova história daqui para frente, né? A função da história, ela não é para o passado, né? Ela é para o futuro. Então, é nesse sentido, assim, trazer histórias outras que desloquem essas versões hegemônicas para que nós possamos ser cada vez mais plurais, cada vez mais críticos, cada vez mais participativos, né? Que a nossa sociedade seja democrática, não de nome, mas que as pessoas, de fato, se engajem e compreendam, né? Que um presidente como que está lá atualmente é mais do que... é imoral, né? Assim, é errado em muitos níveis. A democracia deu errado em muitos níveis de ele ter sido eleito. Então, assim, um Platão diria no meu lugar, mas vocês deixaram a multidão votar, dá nisso. Mas, enfim, eu pretendo jamais sucumbir ao argumento aristocrático, né, de achar que a nossa opinião deveria ser imposta à dos demais, e prefiro o caminho ainda iluminista, né, de imaginar que a educação ela deve ser para todos, a fim de que a democracia funcione de fato, né? E aí não apenas de nome. Acho que é por aí. Mas obrigado pela pergunta, muito instigante. Obrigada, Rafael. A gente ir atrás de um telos ao modo do Nietzscheano, né? Um telos combinado, não um telos dado, né? Alucinado, como se fosse dado. Acho que o Gabriel quer falar uma coisa, mas Gabriel, o Teodoro tinha levantado a mão. Vamos para a pergunta dele, depois passamos para a sua.
o seu comentário. Enfim, grato. Eu talvez nem devesse estar propriamente fazendo pergunta, porque eu conhecia toda a base desse texto e tive ocasião de discutir com o Rafael, mas justamente porque há, num evento assim, também uma dimensão da conversa, então, a partir do que hoje foi, né, ventilado, eu também pensei alguma coisa nova sobre a relação de Nietzsche com Wilamowitz, com Roder, de algum modo com Wagner. Me ocorreu até, curiosamente, uma figura que frequentou o círculo e que era uma mulher, se tornou uma psicanalista, muito inteligente e excelente escritora, que é a Lua Andréa Salomé, né? Mas isso também me ocorreu pelo seguinte, porque, voltando à questão da forma, do estilo, e aí eu acho que Nietzsche ele também compartilha, né, um certo gosto pelo gênero do aforismo, inclusive numa modalidade, né, isso parece que se torna a forma predominante justamente na obra de maturidade, que, por exemplo, eu, pessoalmente, acho a melhor. Ou seja, essa obra póstuma, a vontade de poder, pode ter alguma coisa interessante, mas aí, enfim, não vou desqualificar isso, acho que é uma questão difícil, né? Tem toda essa questão também da edição da obra, mas pensando em livros como, né, O Humano Demasiado Humano, Aurora, A Gaia Ciência, né? O prazer, que é um prazer, eu diria, aí novamente, ele é combinado, composto, o que seriam né, os insights, né, muito incisivos, tanto em termos de teoria do conhecimento, quanto ética, moral, às vezes alguma coisa de política, e nem sempre psicologia no sentido mais lato, mas também, né, em termos da forma, e aí eu chamaria a atenção, né, para uma certa precisão enquanto escritor. Se algo disso, justamente, e é curioso porque essas formas curtas também permitem uma leitura errática, que as obras pensadas como tratados, tratadísticas, não exatamente permitem. Aí, a impressão, né, que me dá é que, pelo, então, gênero, pelo tipo de composição de obra dessa fase da maturidade, talvez Nietzsche tenha tido, assim, sem que ele pudesse exatamente prever isso, uma maior sorte do que esses filólogos, que, obviamente, continuaram a ser lidos pelos filólogos,
mas que não são lidos pelo grande público. A minha questão é essa. Por que Nietzsche se tornou um autor pop? E sem que isso implique de todo, né, numa desqualificação do que ele propõe, né, como conhecimento e também como escrita, como qualidade da escrita. Foi o que me ocorreu aqui, né? Tudo bem, dá até para pensar, nesse pop, né? Pode ser que exista alguma coisa até, né? É como se houvesse uma escala possível, né? De, não sei, mais vulgar. E aí, né, eu posso lembrar, né, de, não sei, amigos, né? Enfim, psicanalistas que foram estudar filosofia e que tinham uma suspeita, né, em relação a outros amigos que eram pouco estudados e que ficavam muito fascinados com E uma questão também, porque isso faz parte da obra, a poesia. Assim falou Zaratustra, como se, não é, pudesse ser uma suma de conhecimento assim fundamental, não é? Eu entendo essa crítica, eu acho que há um risco nisso mesmo, mas me pergunto, aí já um pouco desconfiado também dessa crítica, como uma possível crítica fácil, se o Zaratustra no conjunto da obra, algo que possa ser descartado. Eu não tenho, hoje, né, nenhuma certeza sobre isso. Eu vou dizer, eu, pessoalmente, não é o que eu mais aprecio. Posso dizer que já li com algum prazer, em tradução, geralmente, mas não sei. Né? Enfim, eu estou colocando uma questão aí, no caso de Nietzsche, da forma. Né? Aí estilo, sim, microscopicamente, mas também é gênero, né? Que eu não sei, né, se foi uma decisão propriamente. Eu acho que ele teve problemas de saúde também, que podem ter alguma conexão com isso. Isso é sabido, o modo como ele compunha os aforismos, inclusive com uma escrita mais taquigráfica, né? Saía para passear, não sei o quê, né? Ou seja, uma espécie de existência assim um pouco extraviada, né? Sem rotina de trabalho. Estou falando, deixou de ser professor muito cedo, né? Enfim, não me parece exatamente, né, um modelo de vida desejável de todo, mas com uma sedução, né, talvez meio romântica, daquele que não vai se casar, não vai ter o que rotina de trabalho, porque vai ganhar uma aposentadoriazinha, mas é isso também. Não tem dinheiro propriamente, é uma existência como se materialmente medíocre. Ou seja, bastante estranho, né? Enquanto uma espécie de novo ídolo da modernidade. Né? Nietzsche. É muito curioso, porque Wilamowitz não é, assim, em absoluto. Erwin Rohde também não. Não. Né? Eu acho que é muito curiosa essa figura, pensando no conjunto, né, de vida e obra. Enfim, agora, no final, já estou falando, né, por conexão com o modo de composição, eu já comecei a falar, inclusive, sobre a vida. Mas, né, o núcleo do que eu estou falando é a forma. Isso.
também a forma. Ele que era um leitor, né? Olha só, me parece que um dos grandes, né? Não vou dizer escritores apenas, mas pensadores para Nietzsche era Montaigne. Tem alguma coisa do ensaio, né? Que eu acho que Nietzsche privilegia, assim como o aforismo no que é essa tradição dos moralistas franceses, né? La Rochefoucauld, La Bruyère, e que, de fato, né, são muito inteligentes e excelentes escritores, né? Assim, a coisa da concisão e da contundência. Então, eu acho que, curiosamente, essa questão do aforismo, que foi um pouco, né, pensando em Murilo Mendes e Heráclito, mas, obviamente, Nietzsche tinha uma profunda apreciação por Heráclito, dos pré-socráticos. Eu acho que era o que ele mais apreciava. Então, eu acho que tem alguma coisa aí que envolve o estilo, né, a forma ou o gênero também, que, de algum modo, vai tocar, né, um autor como Nietzsche. Enfim, isso é só uma observação. De novo, né, eu não estou também agora, né, relendo Nietzsche, como você está lendo, Rafael. Eu acho que você tem muito mais condição de pensar, né, questões de conjunto hoje do que eu, mas, como algum dia eu fui leitor também, eu queria fazer essa observação. É mais uma observação. Mas eu agradeço enormemente, Theo. Assim, eu acho que até em nome do público, porque se traz muitas informações, eu assino embaixo de tudo que você disse. Informações muito contundentes para entender o estilo de Nietzsche, para entender a recepção primeira de Nietzsche e, em larga medida, essa recepção, né, que você menciona. E eu começo essa resposta dizendo que o final desse artigo, né, porque, enfim, as pessoas talvez não saibam, mas eu escrevi um texto e ia submeter uma revista que pedia coautoria. E como eu tenho pesquisado com o Theo, eu falei, Theo, o que você acha de ler e entrar comigo? Você coloca o que você quiser, da forma como você quiser, e a gente publica em coautoria. E uma das coisas era que esse texto terminava com uma nota muito unilateralmente elogiosa ao Nietzsche, né? Como se de todo esse debate apenas o Nietzsche fosse o nosso contemporâneo por vir, né? E os demais tivessem sido esquecidos ou fossem menos importantes. E aí, depois, discutindo, a gente colocou uma nota, a gente modalizou um pouco a coisa, porque é justamente isso. A recepção do Nietzsche, sem dúvida, né? Assim, é incomparável, mesmo com a de um Wagner, eu acho, né? O Nietzsche ele chega a um certo público adolescente hoje que eu imagino que não seja necessariamente ouvinte de Wagner. Isso para não falar do Wilamowitz ou do Roda, né? O Wilamowitz ele foi muito importante, né? Assim, na filologia, pelo menos durante todo o século XX, né? Mas certamente até 1950 ele era uma referência incontornável. Assim, quem trabalhava com literatura grega tinha que passar um pouco por ele. Hoje menos, né? Em larga medida, certas concepções dele ficaram datadas. Leitura biografista, né? Muito buscando a intenção do autor, com esse positivismo que se faz notar mesmo. E, enfim, parece uma certa ironia, né, que esse Nietzsche reivindicado pela pós-modernidade tem ajudado a cavar o fosso de várias das concepções em que os principais trabalhos do Wilamowitz estão calcados, né? Mas eu acho que você indicou as excelentes vias de resposta para a compreensão dessa popularidade dele. O estilo, a meu ver, é assim, um estilo que, se por um lado aforismático permite uma boa entrada, por outro, né, o do Assim Falou, Assim Falava Zaratustra, permite uma entrada quase numa chave de romance filosófico, algo assim, né? Tem ali, de fato, uma história a ser acompanhada, enfim. Então, por mais difícil que seja, e eu não acho que seja, né, negligenciável, a meu ver, faz parte dessa performance da escrita do Nietzsche,
sobretudo quando a gente pensa naquela tentativa de autocrítica, né, que ele escreve no início, com a guisa de prefácio da edição de 1888 do Nascimento da Tragédia, em que ele vai retomar falando assim: eu tentei escrever esse Nascimento da Tragédia, foi um erro, porque eu deveria ter composto ditirambos e não escrito essa prosa meia boca, que não é nenhuma coisa nem outra. E ali eu acho que ele acena, né, por Assim Falou Zaratustra, como uma espécie de procedimento mais ditirâmbico da parte dele, que, enfim, talvez ele desejasse já desde o Nascimento da Tragédia. E, por outro lado, a vida, né? A vida de maldito que ele teve, você revisitou muito bem. Se isso não jogou a favor no início, né? A irmã dele tentou sempre construir a imagem de um Nietzsche certinho, né? Relativamente cidadão de bem. E, enfim, o peixe acaba sendo vendido, inclusive, para o nazismo, né? O Nietzsche apropriado, assim, para... Literalmente, né? Você mencionou Verdade e Poder, isso vendido como livro, sei lá, proto-nazista, algo que, inclusive, pesou muito na recepção posterior dele, né? Após 1945, dificuldade de entrada, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas, a meu ver, os franceses, lá da geração do Bataille e posteriores, né? Leitores de Bataille, cumpre uma função importante de resgatar esse Nietzsche maldito, né? Esse Nietzsche que não se enquadra, esse Nietzsche que coloca problema e cuja vida, a meu ver, justamente, desempenha aí uma função positiva, meio à moda de um Rimbaud, por exemplo, né? Um desajustado, assim, que teve uma vida desgraçada e que, de alguma forma, ajuda a valorizar a obra. Acho que você apontou muito bem por aí. E obrigado, né? Eu aprendo muito te ouvindo, assim, sempre. Esses estilistas que você mencionou, porque o Nietzsche é um grande estilista, né? Obviamente, ele transita entre esses gêneros que você menciona, mas ele frequentemente faz comentários, por exemplo, do estilo de Platão, que são da ordem de alguém que está lendo aquilo, querendo ouvir para entender a cadência da frase, né? Então, ele pensa esse micro estilo, né? E tenta trazer isso para a prosa dele. Embora eu acho que isso não seja assim o fator determinante da recepção posterior, porque isso em tradução se perde frequentemente, né? Verdade. Mas valeu demais. Obrigado pela... Obrigado a você também. Eu te ouvi com prazer também, novamente. É a questão do grande estilo lá do Etiomo, né? Nós vamos passar aqui para a última pergunta do Gabriel, último comentário, pergunta. Antes vou dar uma trivia ressonante do passado para quem talvez, acho que o Rafael deve saber, talvez o Teodoro, quem cuida do arquivo Nietzsche na Biblioteca Amalia em Weimar, microfilmes, os manuscritos, tudo, é um descendente do Wilamowitz. Que, aliás, eu conheci, é um doce de pessoa, o Edmund Wilamowitz Moellendorff. Fica aí uma ressonância para vocês, trivial, porém... Gabriel, legal. Vamos encerrar. Muito legal. Né? Gabriel, vamos encerrar com a sua pergunta. Depois eu vou passar para a Cassiana, só para ela dar um fechamento. Vai lá. Me arrependi um pouco de ter levantado a mão, porque acho que fechar agora eu já fechava com chave de ouro. Mas, enfim, eu queria até falar sobre um ponto que eu acho que eu até não deixei muito claro quando a gente estava conversando, né, depois da minha apresentação, que, enfim, eu acho que dá para trazer um pouco do que eu falei sobre, especificamente, quando você estava tratando da verdade do Nietzsche, a concepção de verdade de Nietzsche e a briga que ele tinha com os filólogos a partir dessa noção de verdade. Que eu até comentei, né, que foi no século XIX, que a história se torna uma ciência, que ela constrói as suas bases epistemológicas, que ela passa a gozar de uma legitimidade científica. E isso vem caminhando lado a lado com o prestígio da filologia, e ali no começo do século XX também, da sociologia, da psicologia. Só que o Nietzsche, né, ele é o cara que está ali na segunda metade do XIX falando, olha só,
vocês são muito inteligentes e tudo mais, mas essa noção de verdade tem um pouquinho de ingenuidade. E até nas intempestivas dele, ele fala, olha só, creio que ele está se dirigindo muito aos colegas filólogos, né? Quando ele diz, olha só, vocês podem até ser eruditos, mas vocês não vão se tornar sábios. Né? Vocês sabem muito, mas na filosofia ela precisa incomodar, né? Enfim, aí tem toda a questão que ele recupera a filosofia como uma forma de vida, né? Um exercício espiritual, para a gente ficar com a noção do Hadot. Porém, como lidar com essa noção de verdade nietzschiana nos dias de hoje? Porque tudo bem, né? Os leitores do Nietzsche na segunda metade do século XX, o Foucault, o Derrida e os outros franceses, o Derrida é argelino, né? Mas a gente pode colocar ele no bolo. Eles nos ensinaram, né, que tudo bem, não existem verdades, são interpretações, a gente entendeu tudo isso, até comentei, porém, como lidar com essa verdade nietzschiana hoje, em que há uma dimensão ética que está se tornando urgência no discurso historiográfico, né? no que diz respeito ao diálogo sobre a verdade histórica, no discurso sobre a verdade histórica. Porque o que está ocorrendo hoje é uma disputa sobre o passado. De se dizer, não houve ditadura, nazismo é de esquerda, ou até pouco tempo atrás, né? Não houve holocausto. Então, como lidar com a verdade nietzschiana, com a concepção de verdade nietzschiana, onde, para pegar aquela passagem famosa do sobre verdade e mentira no sentido extramoral, que ele fala, a verdade nada mais é do que uma metáfora, uma metonímia, de que tanto ela foi usada, a gente esqueceu que ela assim é, como é que diz, uma moeda que de tão gasta a gente perdeu, né, a marcação, a gente só usa agora como metal. Então, como lidar com a verdade nietzschiana nos dias de hoje, em que há uma questão ética urgente a ser trabalhada sobre o debate da verdade histórica? Não sei se é uma questão, dá para você responder também, é um questionamento meu também, que eu não estou sabendo lidar com essa verdade nietzschiana. Mas é isso. Obrigado, Gabriel. Eu acho que, na verdade, assim, com essa questão, você instiga o pensamento em todo mundo que está presente, que eu acho que, se isso não inquieta alguém que está aqui hoje, ou essa pessoa é louca ou ela é uma deusa, né? Assim, ela é uma divindade que talvez consiga resolver esse problema, enfim, com um passe de mágica. Eu, pessoalmente, então, assim, sem querer ainda articular uma resposta política para o que você disse, o meu posicionamento pessoal, assim, aquilo em que eu acredito é que, de fato, a gente pode brigar, e pesquisar, e a verdade ela vai se fazer valer numa chave que é aquela do Calístenes, né? Assim, é na base da força. Infelizmente, assim, eu desacreditei um pouco, digamos, do ideal de ciência que consegue persuadir poderosos. E, nesse sentido, eu quero dizer o quê? Que a verdade ela vai se impor de alguma forma, ela se impõe de alguma forma. Né? Então, por exemplo, o caso do Holocausto. A forma como essa verdade se impôs ela é histórica. Né? Se ela vier a ser contestada, eventualmente, isso vai se dar, enfim, em algum contexto em que, de novo, dados históricos vão levar a isso. Então, é triste dizer, mas no final das contas, eu acho que em larga medida a coisa se resume a uma disputa de narrativas, no final das contas, disputa de poder, e cabe a nós, né, tentarmos articular aquela que, de uma perspectiva da ciência histórica, com todo o problema, né, do que significa essa ciência histórica, a gente consegue definir a fim de que a gente a defenda como a correta e consiga persuadir as pessoas de que essa é a correta.
E aí a gente desenvolve o aparato científico para isso, mas, a meu ver, no final das contas, é da ordem dessa persuasão. Então, sei lá, a pessoa quer ser convencida, a gente tem lá as fotos, a gente tem o arquivo, a gente tem os lugares de lembrança, né? Sei lá, tem os campos de extermínio. Se a pessoa começa a questionar, né, a validade disso como prova, talvez, sei lá, a gente tem os testemunhos, a gente tem, enfim, é por aí, inclusive, que vem toda uma valorização da literatura de testemunho, né? Assim, aquilo é prova, aquilo deve ser considerado prova de uma perspectiva humana vigente hoje. Mas é óbvio que o que vai valer como prova daqui a, sei lá, 50 anos, talvez seja outra coisa, né? E eu acho que isso escapa ao nosso controle, cabendo a nós lutarmos por aquilo que a gente entende como a verdade. Eu acho que isso pode parecer muito relativista no final das contas, né? Porque talvez se valendo dessa concepção de verdade que o questionamento de certas verdades históricas entra, mas, a meu ver, pelo menos, isso não tem, né, em Derrida, isso não tem em Foucault, isso não tem em Nietzsche, a sua entrada, né? A meu ver, essas, sei lá, recomposições da história, essas reciclagens, elas, de alguma forma, têm justificativas muito outras que não, sei lá, um questionamento da verdade enquanto instrumento de dominação. A meu ver, elas partem de lugares de dominação, lugares de poderes próprios que fariam isso, a revelia da existência de Nietzsche, a revelia da existência de Foucault, de Derrida. Esses são pensadores que, a meu ver, conseguem compreender certas questões de seu tempo e dão forma a elas, né? Então, eles nos ajudam a compreender questões, mas, por exemplo, quando o Derrida vai falar sobre o fim do livro, né, ou a textualidade plena, tudo é livro, né, tudo é texto, ele não está abrindo as portas, né, para essa fluidez dos hiperlinks, ou essa fluidez, né, dos textos que não são textos, que são apagados, modificados muito rapidamente. Ele está simplesmente lendo o mundo da década de 60, da década de 70, compreendendo que é o que vai acontecer, né? Então, eu não os entendo defendendo essas coisas, mas dizendo, né, aquela história, enfim, que já é, de certa forma, um clichê. Eu imagino que, para quem estude Nietzsche na filosofia, ainda mais. Assim, Nietzsche não mata Deus, né? Ele simplesmente atesta o óbito. Deus está morto, assim, não sou eu que estou matando, não. Vocês mataram há muito tempo. É só que as nossas relações não são mais guiadas por isso. Então, é isso. Eu acho que a verdade nietzschiana, a meu ver, ela ainda tem uma certa validade, assim, eu pelo menos enxergo nessa chave. E é triste, mas vamos para a luta, né? É assim, se é essa verdade que há de se impor, se há de ser pela força, e força, não estou dizendo armas, né? Não estou falando vamos botar bomba em lugar nenhum, eu estou dizendo há diferentes armas, há armas retóricas, há armas de pressão popular também. A meu ver, é por aí. A gente tem que ver quais são os meios para isso e fazer valer verdades, né? Enfim, não sei se eu te respondi, não sei se você concorda, a questão é polêmica. Maravilha, Rafael. Cassiana, acho que vamos para o finalmente. Muito obrigado a todos, Rafael, todas as intervenções. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado, Cassiana, e ao público que ficou aí resistente, né, até às 7h40. Um ato de heroísmo aí de todos. Valeu. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo dia de hoje. Foi incrível estar aqui com vocês. Agradeço muito pela participação de todas e todos, tanto do público quanto das convidadas e convidados. E a gente se encontra, então, amanhã às 10 horas com a palestra do professor Pedro Ipiranga. À tarde nós teremos o professor Inara Zanuzzi e o professor Bernardo Brandão. E para o encerramento, a professora Viviane de Castilho. Muito obrigada, gente. Até amanhã.